Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira. Hoje a gente está aqui com uma exposição de criatividade brasileira pura, criada por Paulo Salmassi, nosso entrevistado do dia. Mas antes da gente começar essa conversa e conhecer um pouco mais sobre esse universo criativo que reside na mente brilhante do Paulo, eu vou me apresentar. Sou Lucas Foster, idealizador do Dia Mundial da Criatividade e do Prêmio Brasil Criativo, e sou uma pessoa parda. Estou vestindo aqui um casaco verde de veludo, uma camiseta preta, sempre com um sorriso no rosto, dando as boas-vindas a Paulo Salmassi. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Lucas. É uma grande felicidade estar aqui com você. Acompanho o seu trabalho. Você é uma pessoa muito importante para a criatividade no Brasil. Eu sou uma pessoa magra, de 1,80 m aproximadamente, peso uns 70 quilos, tenho cabelo castanho, comprido, uso um cavanhaque. Estou aqui com uma camiseta branca, que eu mesmo pintei aqui, ó, Rádio Sucata. Esse sou eu, Paulo Salmassi. Paulo Salmassi, que é fundador da Rádio Sucata, uma iniciativa extremamente original. Ele que é do interior de São Paulo, já residiu aí, já viajou o Brasil todo, mas é uma pessoa que encontrou um caminho não só do ponto de vista da música, mas do ponto de vista da estética, né, da arte como um todo, muito original. E essa originalidade levou o Paulo a receber o Prêmio Brasil Criativo, ele que está na segunda temporada do Brasil Criativo.doc, que vocês podem assistir no Globoplay, e agora com a gente aqui no Pod Todos, sendo entrevistado para a gente falar sobre educação, economia criativa, criatividade e principalmente o trabalho original. Eu acho que a gente vai discutir muito sobre isso. Paulo, conta um pouco da tua história até chegar na música. Até chegar na música? De maneira resumida. De maneira resumida, acho que desde muito cedo, desde criança, eu sempre gostei muito de conhecer como as coisas funcionam e montar coisas, resolver coisas, consertar coisas. E aí, depois de adulto, passei, né, logicamente, nesse caminho pelo mundo da música. Eu me encontrei, né, trazendo essa curiosidade, a inventividade, né, a coisa de construir. Acabei juntando com a música. Sim. Essa curiosidade, essa inventividade, né, acho que quando as pessoas têm essa característica, essa vontade de desmontar, montar, elas olham para o céu, enxergam as nuvens, enxergam o desenho nas nuvens, e elas olham para o lixo e também veem outras coisas. O que é o lixo na definição do Paulo Salmassi? A definição que eu tenho hoje de lixo é um pouco diferente que eu tinha antes de trabalhar com esse tipo de material, né? Porque hoje já não é mais lixo esse tipo de material que eu trabalho. Ele já foi visto como lixo porque ele era jogado fora, era descartado como lixo. Hoje eu tenho um entendimento muito claro que esses materiais eles podem ser transformados, reutilizados, e aí a gente tem inúmeros benefícios para a nossa vida, para a sociedade, para a preservação do local que a gente vive. Sim. A gente está com alguns instrumentos criados pelo Paulo. Eu queria que você mostrasse esse chuveiro, contasse um pouco desse instrumento, porque isso gera uma nova percepção sobre as coisas, né? Conta um pouco sobre ele, como você desenvolveu. Esse chuveiro, acho que uma boa parte ele fala por si só, né? Porque esse som cristalino, místico, né? Que você provavelmente já ouviu num filme, né? Já ouviu em uma música de um artista profissional que gravou um disco conhecido. Esse som, ele é
ele surge de materiais transformados. Ele surge da chave. Ele surge de uma chave que não é mais chave, né? Exato. Ela não guarda mais um objeto, ela não protege a sua casa mais, ela não prende mais nada, né? Ela agora virou um instrumento musical. É um metal, igual o metal que tem na guitarra, em outro instrumento, só que pelo formato, né? A gente chama de chave, mas não serve mais como chave. Ela serve para fazer arte. Sim. Como que você imaginou esse instrumento? Como que você chegou nessa solução? Esse instrumento eu já vi outras pessoas fazendo, não foi ideia minha. Uhum. Eu já vi chaves penduradas de outras maneiras, elas produzem o som de um instrumento da percussão chamado carrilhão. E a diferença, uma das diferenças entre o carrilhão que você tem na loja e esse carrilhão aqui, que esse aqui ele sai de graça, né? Você vai pendurar ele com uma certa técnica, porque a chave não vai produzir som se você amarrar de qualquer maneira. E então o instrumento ele traz essa coisa da transformação, né? Sim. Agora, quando você apresenta esse instrumento e o som que ele gera, causa uma surpresa. E essa surpresa traz uma reflexão sobre a questão do lixo e a questão da sustentabilidade. Como é que isso foi se transformando em educação? O som trazer insights que promovem uma nova visão sobre lixo, sustentabilidade, planeta. A questão do instrumento, ela vai estar ligada aqui à educação por alguns fatores, né? A questão da sustentabilidade, ela tá junto porque é um objeto que foi transformado, que seria lixo, que seria descartado de maneira incorreta. A questão da criatividade, ela é muito importante para o ensino, né? É uma ferramenta muito importante. Um professor que leva para a sala de aula uma ideia criativa, ele tem assunto, né? Uhum. Ele traz o aluno para perto, sai daquele formato de aula teórico, né? Escrito para algo prático. Bom, e aí, por fim, nesse caso específico aqui, você tem a música, que Sim. também é uma linguagem que conecta as pessoas, uma linguagem que nem todos têm acesso. A gente tem acesso a diversas linguagens na escola, nem sempre é música. Principalmente nas escolas públicas, né? Nem todas elas têm um professor de música para mediar isso, para trazer. Então você tem aí 3 elementos: música, criatividade, sustentabilidade. Pô, para um ambiente de educação, né? Tá interessante, excelente. né? Legal, né? E aí você se formou em música, Sim. né? Quer falar um pouco sobre isso? Me formei em música na Unicamp, porque fui seduzido pela arte, né? Até os meus 16, 17 anos, eu não pensava em ser artista não, viu? Eu ia, sei lá, que eu ia fazer uma engenharia, mecânica, elétrica, sei lá, é isso que eu gostava, Tem muitos né? engenheiros que tocam, né? Sim, dá para ligar isso também, né? A engenharia do som, né? Trazer essa questão. Mas quando eu comecei a me envolver com a música, de maneira tarde até, né? Você vê as pessoas aí com 8 anos de idade já envolvidas com o instrumento, né? Sim. Eu não era assim. Aham. Quando eu tive esse contato mais próximo, aí eu, poxa, achei que ia ser interessante. E aí entra a questão de você poder escolher, né? Sim. O que você vai trabalhar. Não é fácil, Aham. mas é uma opção, né? E é interessante que aí você tocou durante 20 anos. E recentemente você encerrou uma banda que você tocava e o Rádio Sucata é o projeto que você quer tocar no futuro. Sim, durante todo esse tempo, né? Você citou esse tempo de 20 anos, foi com uma banda que eu fundei lá em 2004, né? Aham. E fui tocando, né, na noite, nos bares, nas festas, foi importante para a vida de muita gente, né? Sim. Estive presente no casamento de inúmeras pessoas, né? Aham. Eternizado ali naquele momento.
Só Como que... baterista. como baterista. Aham. Só que o rádio sucata foi, né, surgindo como um tipo diferente, né, de arte. Sim. Eu poderia atuar como músico, só que, poxa, de uma maneira, vamos dizer assim, fora da caixinha, né? Uhum. Com instrumentos não convencionais. Hoje você se vê como um educador que utiliza a música para ensinar sobre o que você falou, né? Sim. De criatividade, arte, sustentabilidade. Como é que você é recebido pelas escolas e pelas empresas quando você traz todo esse repertório? Eu percebo que o fator surpresa é uma É o das que você coisas traz. mais visíveis, né? É, A surpresa, o rosto da pessoa, o sorriso, né? Aquela coisa, aquele olhar de curiosidade, né? Poxa, o que tá acontecendo, né? Como que é possível, né? você consegue capturar a atenção do aluno. Sim, eu acho que o fator surpresa, ele Ajuda é um muito. componente forte, viu? E por que você escolheu trabalhar com uma estética dessa forma? Qual o valor da estética para atingir esse objetivo da surpresa? Eu acho que dá pra encaixar nisso que a gente tava falando, viu? Porque surpresa foi a sensação que eu tive quando eu fiz o primeiro instrumento. Aham. E Que eu fiquei foi? Qual surpreendido, foi? porque você não tem um plano, né? Vou fazer. Não, vou acordar hoje e vou fazer instrumentos. Não, né? Não- Ainda mais tendo que conectar coisas que já foram criadas, né? é. É, isso aí foi surgindo, né? Qual Mas. foi o primeiro instrumento que você fez? O primeiro instrumento tá aqui do meu lado. Ah, é? Esse é o primeiro? Sim. Mas é uma Ele. segunda versão do Não, é primeiro? esse aqui. É É esse esse. aqui. Ele é feito de papelão, né? Conta, o que tem aí? Quando você olha de longe, parece madeira. Parece. E foi isso que me causou a curiosidade. Porque eu tocava num grupo lá da universidade, na Unicamp, um grupo que chamava Tambaleio. Aham. E lá a gente usava tambores africanos, djembe, dunum, e eles tinham esse processo de afinação por cordas, Aham. que é um negócio que é difícil de entender, né? Você olha assim, é bonito, né? Tem Você triângulos, acha que é linhas. estético, mas é pra afinar. É para afinar, é um processo, é uma técnica para você conseguir puxar essa membrana aqui e ter pressão, né? Ah, E regular a afinação. E nesse grupo precisava de alguém para afinar. Quem que ia afinar? quem? Ninguém sabia afinar. E aí? Aí eu tive que observar. Eu gosto, né, de entender como as coisas funcionam. Gosto de desvendar os Uma mistérios. cabeça meio de engenheiro. Eu acho legal essa coisa, né, da complexidade, gerar um resultado por meio de um processo, né? Daí eu fiquei curioso, fui tentar entender, comecei a observar, né, vi que cada vez que você cruza a cordinha, estica mais um pouquinho lá a membrana, e aí eu precisava praticar isso para poder afinar os instrumentos, né, que a gente tinha. E aí? Mas eu não tinha instrumento desse. Meus instrumentos eram todos esses da indústria, né, atual, que é Ah, então parafuso. você precisava de um protótipo E o quê? que não fosse um instrumento pra Não era aprender. meu, né? Os instrumentos não eram Não eram meus. seus, você não podia dar um prejuízo. Vou desmontar e depois eu não consigo montar. E aí? Já aconteceu, né, algumas vezes na minha vida. Que interessante. Mas Então, a intenção inicial não era criar um instrumento, não era aprender a. a fazer o trançado. Uma Que coisa vai levando a legal, outra, cara, né? não sabia. E aí um dia, por um acaso, eu vi esse tubo de papelão e eu achei curioso, porque é um tubo espesso, né? Ele tem uma parede bem grossa aqui. E quando eu bati nele, veio um som muito parecido com a madeira. Eu falei, poxa, mas é papel, né? Será que isso aqui pode ser um tambor? E tava no lixo, Tava na rua. tava na Tava na rua. rua, tava na rua. Ou seja, você pegou pra treinar a afinação. Na hora eu já me veio essa associação. Isso aqui pode ser um tambor, né? Tem resistência. Tem até som de madeira, né? É engraçado, e é papel, né? É, então, incrível. E é um material de grande Mas descarte. papel era madeira, né? Aí, ó, as transformações, né?
Mas você pensa, quando você fala assim, papelão, você vai esticar um tambor lá, vai dobrar, sei lá, né? Mas não foi o caso, né? Guardei, ficou em casa. Aí eu não fiz de imediato, por quê? Porque eu não tinha o couro. Não tinha o couro pra esticar. E aí? Pô, preciso ir atrás do couro pra esticar, mas preciso fazer também a estrutura. Aí ficou. Um dia eu olhei pra ele, olhei pra uma garrafa de refrigerante que tava do lado dele, olhei pra um, pra outro e falei, poxa, será que esse plástico aí não dá jogo? Pele de bateria de plástico, pele de tamborinha de plástico, vários instrumentos de percussão, pele de plástico. Pô, vamos tentar. Cortei ali, abri aquela chapinha, montei a estrutura, os aros, né, para dar o formato circular. E agora vamos treinar, né? Não era isso que eu queria? Vamos treinar a cordinha, vamos pôr cordinha e esticar. Mas nunca pensando nele especificamente, pensando em resolver o problema de afinar os instrumentos da banda que você tocava. Porque sempre dependia de alguém pra estar afinando, mas de repente chove, o couro murcha. E aí? Aí achou a cordinha. Aí eu montei e tal, estiquei, aí que veio o fator surpresa, né? Porque a hora que eu fiz isso aqui, ó, esse som pra mim foi uma coisa mais incrível. Põe no microfone ali. Pra mim isso foi incrível. Esse timbre, o que você sentiu nessa árabe, hora? meio africana. Falei, e você tem uma origem libanesa, né? Sim, a minha família tem uma parte da família, né? Lá da minha mãe, que veio do Líbano, né? Isso aqui me trouxe essa referência, né? Parece um derbaque. O que é o derbaque? Derbaque é aquele instrumento, né? Que o cara põe aqui, parece um vaso. Põe aqui embaixo do braço e toca aqui com os dedos. Você sabe tocar um pouquinho? Não sei não, viu? Isso que você não sabe tocar. Não, a técnica do derbaque, assim, específica, né? Ela é bem específica aqui de Mas, segurar. cara, o som, perfeito. Sim, e tem uma gama grande, né? Quando aperta a cordinha, ela muda a afinação. Olha! É aquele processo de aproximar. Mas eu não tenho o menor conhecimento. Aí uma aproximada que você dá aqui já altera. Imagina várias, né? Nossa! Você vai fazendo. Aí nasceu. Que ano nasceu isso aí? 2013. E como ele chama? Esse aqui, então, não conheço um instrumento assim que seja igual, né? O que dá nome ao instrumento é o formato, né? É o Salmaci 1. Esse aqui eu acabei batizando de tubaque. Tubaque. É tipo um derbaque, só que em formato de tubo. Legal. Né? Então o tubaque nasceu em 2013. E eu fiquei muito impressionado, porque, poxa... E pra quem que você mostrou? Aí mostrei pra um amigo, mostrei pra outro, pro músico, poxa, né? E cada um que olhava, né, regalava aquele olho e falava, poxa, mas como assim, né? Plástico de garrafa, né? As pessoas já viram, tá? Mas quando você tá mostrando, assim, pessoalmente, que você toca, aí você faz um ritmo, né? O ritmo que traz aquela coisa, né, ancestral de envolver. Mas até aí não existia rádio sucata. Não. Não. Nem pensava, nem imaginava. Então aí veio a ideia. Aí veio o começo da ideia. Aí veio a vontade de você se apaixonou. Descobrir mais coisas, né? Você se apaixonou pelo que você criou. Nossa, tá comigo aqui até hoje. Eu levo pra shows e olha só, né? Um material que dura, uma garrafa de refrigerante, dura quanto tempo na nossa vida? Na nossa vida, pouquíssimo. Na nossa vida, né? Você compra o refrigerante e descarta. Você compra essa garrafa, né? Isso às vezes a gente não pensa. A gente comprou refrigerante, mas não pensa. Você comprou essa garrafa. Ela tem um processo, uma tecnologia, né? Sim. Complexa para produzir um negócio que para você é banal. É para jogar fora. E que fica na natureza poluindo anos e anos. Isso é uma questão, né? Justamente por isso que a sustentabilidade vem para a educação, né? Isso. Porque é preciso que as pessoas entendam isso. Esse plástico aqui vai durar muito tempo, mesmo embaixo de sol e chuva, né? Exato. E é uma oportunidade de você falar disso de um jeito que prende a atenção do aluno. Então, né? porque, ó,
esse objeto que lá em 2013 era para ter sido amassado e, dependendo das condições, ou ia ser reciclado ou ia ser enterrado, ele tá aqui já faz, né? Estamos em 2025, né? E essa originalidade do teu pensamento, né? Tem de um lado a inteligência, né? Porque eu acho que aí cabe um elogio claro à sua inteligência. Muito obrigado. Mas também ao seu repertório, né? Que vai muito além da música, né? Até hoje, então de 2013 até 2025, são quantos instrumentos criados pelo Paulo? Olha, depois que eu fiz esse aqui, eu fiquei com vontade de fazer outros, viu? Já fui, né? Fiz um cachixi, fiz um carrilhão. Eu acho que eu tenho em torno aí de uns 40 instrumentos diferentes um do outro. 40 instrumentos. Sim. Que esse daqui que a gente tem aqui exposto, né? Foi feito quando? Esse aí chegou nesse formato durante o período de pandemia. Durante a pandemia. Sim, eu iniciei o processo aí de, né, testes, né, para fazer um violão. Por quê? Violão muita gente toca, né? É um instrumento popular, leva para qualquer lugar e toca as músicas, as pessoas sabem tocar. Sim. Então eu precisava fazer um violão. Mas aí já era uma demanda que você tinha de criar identificação com o público que você começava a ter a partir da Rádio Sucata. Vamos voltar um pouco e falar quando nasce a Rádio Sucata e quando que isso começa a ocupar mais lugar na sua cabeça do que tocar na banda. Ah, então, teve essa transformação, né? Isso que você falou. Porque quando eu fiz os primeiros instrumentos, eu fazia olhando para os materiais que eu tinha perto de mim. Aham. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer com aquilo? E vai. Aí, quando eu percebi que seria importante dar vida para esses instrumentos, dar vida no sentido de pôr na mão de um artista, né? Uhum. Levar para um palco, Sim. viajar, né? Mostrar para as pessoas. Quando eu percebi que isso seria importante, aí eu tive que transformar o meu pensamento. Porque o que tá faltando para eu tocar as músicas que eu quero num palco? Sim. Ah, tá faltando um instrumento que tem um som grave. Poxa, vamos fazer. Como? Ah, chapa de raio-x. Acho que eu já vi, né, o pessoal fazendo. Vamos testar. Chapa de raio-x, dá pra fazer um tambor já um pouco maior aqui, Chapa né? de raio-x dá pra fazer tambor. Um tambor um pouco maior que esse aqui. Sim. A de refrigerante vai dar um tamborzinho aqui, E qual né? radiologista sabe disso? Olha, eu acho que nenhum sabe ainda. E aí fizemos tambores um pouco maiores. Puxa, mas tá faltando ainda, hein? Puxa, se tivesse um surdão de samba, aquele grandão, ia ser legal, hein? Puxa, ia dar pra fazer um monte de coisa. Mas como? Ah, daí tem que pensar. Aí você tem que. Aí você tem que pôr a cabeça pra. Criar. Tem que criar. E daí eu não vi na internet alguém que explicava como que eu ia fazer pra chapa de raio-x ficar maior. Porque ensinam a fazer violão. Quer aprender a fazer um violão ou um tambor, vai ter um monte de vídeo. Você tem uma pessoa bastante conhecida que faz o pandeiro com plástico de garrafa PET, beleza. Você tem um outro que faz com a chapa de raio-x, mas Ou tá seja, limitado. quando você não... Porque vamos pensar que a internet mata a originalidade, vamos dizer assim. Porque uma vez que tem tudo na internet, você vai buscar referência, tá lá, copiei, acabou a originalidade. Agora, o pensamento original é pegar referências da internet e criar algo que não existe, né? Desses 40 instrumentos, tem muita coisa original. Qual é a diferença entre criatividade e originalidade? A criatividade, ela tá muito ligada mesmo quando você reproduz algo, né? Você vai fazer, mas você vai ter que pensar no como você vai fazer. O como? Pra qualquer coisa na sua vida, né? E a originalidade é o quê? Originalidade é quando você realmente traz algo que você, né? Que não foi, sei lá, posso estar falando besteira, mas que
não foi ensinado, não foi explicado. Então Porque essa mesmo... surpresa que as pessoas têm, toda vez é uma surpresa? Sim, é uma surpresa, né? É. E você acha que isso tá ligado à originalidade do que as pessoas veem? Ou seja, nossa, nunca vi isso. Sim, tem muita coisa aqui que a maioria eu fiz vendo algo que alguém fez. Uhum. Só que quando eu vou fazer, eu insiro um elemento a mais, né? Que é o quê? Que é o meu toque pessoal, né? A minha Sim. habilidade para fazer, para segurar um lápis é diferente da sua. Por mais que a gente, todo mundo Escreva. aprendeu a escrever A, B, C, fazer conta, você vai fazer do seu jeito, você vai ter a sua letra. Sim. A hora que você vai fazer um instrumento, não vai ficar igual o meu. Aham. Vai sair diferente. Então, cada pedacinho desse diferente é um pedaço de O que é criatividade, muito de interessante originalidade, né? é o acabamento, né? E a estética dos instrumentos que você cria. Qual é o valor da estética? O valor da estética, eu acho que é a parte mais importante, né, no trabalho. Por quê? Porque é o que você vai apresentar para as pessoas, né? Aham. Ele vai ser a Ele identidade do seu conecta, trabalho. ele chama a pessoa pra ouvir. Sim. Vamos ver esse violão. Explica. Deixa eu passar ele pra você aqui. Aí. Explica o que tem nele aí e depois vamos tocar pra gente ouvir. O violão, ele tem, assim como a maioria dos instrumentos musicais, ele tem o material que produz o som. Aqui no caso é a corda, instrumento de corda. Então aqui você tem cabos de aço de diversos tipos. O primeiro é um cabo de aço de freio de bicicleta. Então Freio de eu bicicleta. pego aquele conjunto de fiozinhos, né, de aço e desfio. Aí, ó, bem fininho. O segundo eu encontrei em um varal de roupa. É um que vem com plastiquinho em volta. Ele era um pouco mais espesso que esse. Então já deu uma afinação diferente. Porque você precisa disso, né? Do mais fininho até o mais grosso. A terceira demorou para conseguir. Né? Porque eu ia colocando outro tipo de corda e ia estourando, estourando. Essa aqui eu achei sem querer. Sem querer. Um cabo de aço de freio de Fusca. Cabo de aço de freio de Fusca. É. E Ele como que você achou esse cabo de freio de Fusca? estava guardado num armarinho lá em Mojimirim, na casa da minha ex-sogra, que ela tinha um Fusca e teve durante até recentemente, um Fuscão vermelho, bonitão. Legado da ex-sogra. Tava lá. E tava lá. Aí eu fui organizar a bagunça, eu falei, poxa, mas que é isso? Nem tem mais o Fusca, tá aqui o novinho, fechadinho. Era isso que eu precisava. Era o que faltava, porque ia fazer o show e estourava. E aí, né? a quarta? Aí as outras, elas são as mesmas aqui, né? Não na mesma ordem, mas aí elas têm fio de cobre enrolado, que é o mesmo processo do violão, da guitarra, né? Ele é enrolado. Então eu desmonto um transformador de energia elétrica e aí ele vai ter um fio de cobre. E tem diversas espessuras, né? E aí você enrola aqui e vai dar uma outra espessura na hora que você enrola. Então você vê que é gradual. Esse processo, então, foi quanto tempo? Pra chegar nesse modelo aqui foram alguns anos, viu? Alguns anos. Foram. Hoje eu já nem lembro mais, sei lá, uns 3 anos. Ou seja, paciência, obsessão, vamos dizer, Obsessão, né? Tem que gostar, né? pra na hora que vê isso lá no armário, lembrar, Sim. né? E aí, vamos ouvir o som final, então. Esse é o som do violão. Dá pra tocar mesmo ele? Dá. E nunca mais estourou. Estoura, estoura. Estoura? Mas um violão, uma guitarra. Também, né? É estoura sempre. Você tem que ter a corda reserva. Sim. Né? Então eu levo um joguinho de corda reserva. Se estourar, né? Tocando, já troca.
E tem Aí, muita gente que tem vontade de comprar esses instrumentos? sim, muita gente entra em contato comigo para comprar, mas não é o foco do meu trabalho, né? Sim, porque são obras de arte. Agora, daria para expor, fazer... Digamos que a gente cria uma exposição de instrumentos. Você teria 40 instrumentos para expor e Sim. viajar o Brasil como obras de arte. Sim, a grande maioria é de percussão, né? Eu sou percussionista, então eu comecei fazendo esse tipo de instrumento, me aventuro com as cordas, tanto por conhecer o instrumento que é o violão, o cavaquinho, quanto pela necessidade também, né? Porque muita gente toca violão, né? Então, poxa, você abre o leque aí para montar o seu show, para circular. Sim. E tem alguns instrumentos de sopro também, né? Flauta. Já falaram que você é louco? É um bom adjetivo, né? É bom ser louco, né? Porque traz essa ideia de estar pensando diferente, né? É. É É importante. uma definição rasa, né? Das pessoas que não compreendem a genialidade, né? Olha, boa maneira de dizer. Legal. Sim, é. Quando a gente vê algo diferente, assim, um pensamento diferente, um comportamento diferente, né? A gente tem a surpresa, né? Sim. Você já fez oficina em hospital psiquiátrico? Olha, ainda não, mas esse ano aqui de 2025, eu realizei uma oficina bastante interessante para um público que tem uma necessidade muito grande, né, de contato social, que é o público cego. Foi uma Uhum, experiência incrível, uhum. porque o som é uma das referências ali mais importantes que acabam se tornando para quem não enxerga mais, né? Sim. Então, conversei com um grande amigo meu que eu conheci em Campinas, o Jefferson Rodrigues, Uhum. Que e inclusive foi líder do Dia Mundial da Criatividade, né? sim, por 2 anos lá em Campinas. É. Você vencedor do Prêmio Brasil Criativo, ele líder do Dia Mundial da Criatividade, vocês juntaram forças. Sim, eu vi ele ali, né, com um fato que aconteceu na vida dele, que aos 20 anos ele ficou cego, e eu tive a surpresa de ver alguém com uma ferramenta a menos, poxa, coordenando um festival que estava rolando na cidade em vários locais, com planejamento, com, né, pré-produção, execução, e tive a vontade de conhecer ele, e surgiu isso aí. E foi uma experiência incrível, né? Porque a gente fez a oficina lá pro pessoal que não enxerga, numa instituição que atende lá. E me falaram que é difícil ter esse tipo de ação lá, Uhum. né? Então, e a recepção foi muito grande, né? O som, e aí como que funciona pro cego? É o tato, né? Uhum. Então, daí eles puderam levar os instrumentos para eles tatearem, e aí a gente fez a atividade de construir. E eles construíram instrumentos, assim, de uma maneira igual quando a pessoa que vê constrói nas oficinas, né? Eles Sim. tatearam, entenderam, fizeram e tocaram. E ali foi estabelecido um contato muito importante. Uhum. Agora, quando que você se percebeu, além de artista e educador, empreendedor? Ah, essa aí foi uma necessidade, né, que acho que todo artista acaba passando, né? Uhum. Você tem que empreender. Sim. Se você faz um trabalho artístico, você vai ter que vender o seu peixe, né? É. É. Ainda tem gente que não vê a arte ainda assim, né? Às vezes, de vez em quando vem um convite da pessoa que imagina que você vai levar um trabalho artístico De para graça. mostrar, É. né? Mas não é assim, né? Talvez faça assim quem já tem uma outra profissão, né? E leva a arte como hobby, né? Mas não é o caso do artista mesmo, né? Sim. O artista enquanto ofício. É. Esse não tem esse privilégio, né? Esse tem O que ser, tem que mais aprender. importante é o artista saber colocar o limite, né? Porque as pessoas, elas podem pedir o que elas quiserem. Sim, Cabe ao artista falar não, sim. né? Eu tenho um preço, isso tem valor, mostrar o valor.
Faz Sim. parte da educação Sim, que o artista faz com o seu público. exatamente. E quando você começou a fazer isso, as pessoas começaram a pagar? Pagar Sim, pelo quê? pagar para poder levar o trabalho artístico para quem elas gostariam, né? Em No que caso, formatos? educação, professores, né? Diretores de escola, querem Apresentações querem levar para as musicais? escolas. Alguns ainda imaginam que o artista vai ir lá para mostrar o serviço, né? Para vender o peixe lá, mas só que não, né? É. A gente, pô, pra gente preparar esse material, a gente tem Anos. uma pré-produção. Sim. Pré-produção artística, que é, né, aprender a tocar o instrumento. No meu caso, eu gasto muito, muito, muito tempo com o processo criativo, Claro. né? Eu preciso criar, eu sento ali, né, em casa, eu cruzo meu braço, eu observo, penso, testo, deu certo, não deu, refaz. Aí depois disso eu tenho que pensar no processo artístico. O que que eu vou fazer? É música? Que música que eu vou tocar? Com quem eu vou Uhum. tocar? Como que eu vou tocar? Aí depois eu tenho que pensar na logística. Eu vou fazer como? Eu tenho que ter um carro, eu tenho que Uhum. estar tal hora, né? Sim. E para quem que eu vou vender? Isso também faz parte do meu dia a dia, né? Aham. E, e eu tenho que pensar quem que vai comprar? Quem que precisa conhecer? Tem gente que quer levar isso aqui. Tem gente que fica maravilhada em levar isso para uma escola, para uma empresa, para uma praça, Uhum. né? E aí acaba que o empreendedorismo, você é obrigado a fazer, senão você não sai, né? Você, de Sim. casa. Aham. E, E por que você faz tudo sozinho? olha, eu acabo fazendo sozinho porque eu acho que é um estágio que eu tô da minha carreira, Uhum. né? Eu acho que conforme forem, né, surgindo as necessidades, eu vou poder me associar a outras pessoas e da mesma maneira que as pessoas às vezes chegam até mim, solicitando meu trabalho de graça, eu também tenho que pensar nisso, né? Eu não vou chamar um produtor para, ó, vamos tentar fazer um edital, Uhum. vamos tentar participar de um processo. Não, Sim. né? Não dá, né? Quantas apresentações ou oficinas a Rádio Sucata já fez? Ah, desde 2013 é difícil de ter uma ideia, hein? Aham. Será que umas 500 apresentações? 500 apresentações. Sim. Sim. Mas dá para 500 aumentar bem esse clientes número, viu? diferentes? Não. Não, Tem clientes que a gente são volta. volta. Ô, a gente Aham. volta. Sim. E é, tem aumentado a demanda? Sim, cada vez mais. Felizmente, né, nesses 2 últimos anos, a minha MEI já chegou no limite. Ah, é? Que É, legal, parabéns, cara. tô, né, tô já pensando, né, uma hora vai chegar essa transição, né? Sim. E aí tem que aprender esse novo processo. Então, já tô me associando com pessoas, né? Já tô com um produtor de Campinas, que é um grande amigo meu, Rodrigo, Aham. que é um contador, só que ele é guitarrista e ele trabalha com arte. Ele já tá começando a fazer uns projetos comigo, já tá, né, entrando. É por isso que você agora está se dedicando integralmente à Rádio Sucata? Sim, sim, porque eu entendi bem que existem pessoas que querem, né, Uhum. ter esse trabalho. Sim, Então, eu tô identificando. Eu sim. vim para Campinas agora morar aqui porque a cidade tem bastante empresa, tem Uhum. bastante escola, tem muita gente, né, vivendo esse caos urbano, Sim. passando pela problemática do lixo, Aham. né, do descarte, porque esse trabalho foi desenvolvido lá em Mojimirim. Sim. Mas as cidades do interior têm uma dinâmica diferente com essa questão caótica do É. lixo, do transporte, né? Ou seja, em grandes cidades eles se identificam mais rápido com o que você cria. Tem a necessidade, né? Uhum. Tem necessidade maior. As empresas fabricam os produtos. Esses produtos acabam indo parar no chão, no rio, Sim. e aí tudo fica interligado, porque Uhum. um alagamento que dá no centro da cidade, ele atrapalha o transporte. Sim.
né? Então a pessoa que viu eu falando do transporte e não ligou as coisas, agora ela entende. É, E isso acontece com uma frequência maior nos grandes centros urbanos. E sim. qual que é a tendência das cidades? Ah, Crescer, é, crescer, 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 consumir, consumir, né? sim. Então, em Campinas, eu acho que vai ser um lugar muito interessante agora para os próximos anos, né? Mojimirim foi muito importante para desenvolver isso, Uhum, ter meu tempo, ter o apoio da família, né? Ter o apoio da minha ex-sogra, que me permitiu montar um estúdio na casa dela, sim. né? Que foi lá que foi gravado, inclusive, o prêmio do Brasil Criativo. Aham. Mas eu preciso agora. Que legado que você consegue perceber que você deixa para os alunos? Ou para os lugares que você passa? Eu acho que o exemplo, né? O exemplo. Aham. O exemplo Da da criatividade? criatividade. A criatividade marca porque quando você fala em criatividade, você tá falando de algo diferente. Uhum, Tudo que é diferente você lembra, né? É difícil às vezes lembrar o que você almoçou na semana passada, porque é sim. rotina. Aham. Quando você come algo diferente, você vai se lembrar, né? Você foi num restaurante japonês ou foi num aniversário. Uhum. E pra tudo na vida é assim, né? Você vê um violão, você vê outro, você nem lembra daquele violão que você viu, mas esse aqui que é com peça de computador, você vai se lembrar. Sim. Então, acho que a criatividade traz isso, né? Traz a surpresa que solidifica a memória. Por que as escolas brasileiras estão tão atrasadas em ensinar criatividade? Eu não sou um especialista da educação nessa área, mas o que eu vejo, assim, que eu, né, observo e dou a minha opinião aqui, é que o Brasil ainda tem muitos problemas estruturais, inclusive na educação, né? É um dos assuntos. Então, quando você fala escola pública, você fala de recursos. Uhum. E Mas é não uma é toda. questão de recursos ou uma questão de cultura? Então, acho que dá para falar de tudo isso, né? Acho que dá, porque, por exemplo, nas escolas públicas não são todas que têm um profissional da música Sim. para ensinar. Às vezes tem o profissional, mas não tem o instrumental. E aí encaixa um pouco isso aqui, né? Sim. O professor fazer o instrumento. Mas quando um professor te procura, ele tem o apoio do diretor e isso é em toda a escola ou tem escola em que o professor quer levar e não consegue? Não, é muito diverso. Tanto na escola privada quanto na pública, né? Uhum. É. E por que a resistência com esse tipo de projeto? Não é a resistência com o projeto, né? É a resistência com o investimento Não é na prioridade. contratação, né? Isso. Só que Uhum. tem escola que prioriza. Prioriza. Tem escola que tem as aulas de arte. E aí que entra a questão do público-privado, né? A Sim. escola privada tem essa condição mais livre de investir num Uhum. instrumental. Agora, é interessante para a escola privada também é, ter o acesso a esse instrumento, por quê? Porque é a criatividade que vai ser trabalhada. E qual a emoção das crianças quando tem acesso ao que você cria? Ah, pelo, pelo que Olhar. você ouve, pelo olhar, né? Poxa, um chuveiro. Né, o chuveiro, o aluno tá ali na cadeirinha esperando começar e tá vendo ali, nossa, um chuveiro. Nossa, um potinho, por que será que é isso, né? E aí, quando você faz o som? Aí você pega o chuveiro, põe no microfone, todo mundo, né, ouve, você, nossa, né? E aí vai desenrolando. E aí você tá numa escola fazendo uma apresentação de contação de histórias ou de música e as crianças não estão conversando. Elas não estão pedindo pra ir no banheiro. Não, elas estão ali, ó, né, acompanhando. A arte, a criatividade, Então a arte e envolve, a né? criatividade fazem o aluno voltar para casa e falar para o pai e para a mãe: hoje valeu a pena. Você não sabe o que eu vi hoje na escola, né? Um negócio maluco, um negócio diferente. E isso inspira elas a quererem criar também. Com certeza, com certeza. Com certeza, criança adora, né? Pintar, desenhar, construir.
Então esse é um legado que você deixa. Ah, sim, com certeza. Com certeza. E aí tem professor que quer de novo, Sim. para a Ah, próxima turma. a gente vai, né? Nas escolas A de gente novo, as quem? empresas. Ah, daí eu levo as minhas equipes, Ah, né? você tem equipe. Então, funciona assim, ó. O Rádio Sucata é eu que criei, né? Eu que Sim, você é o gerencio. fundador. E aí, para cada tipo de apresentação, é uma equipe de músicos, né? Sim. Porque eu conheço alguém que é mais da área do rock, tem um Aham. repertório de rock, então, poxa, vai ser legal fazer. Mas Tá. e pra eu tocar um MPB? Poxa, conheço uma outra pessoa que manda E bem eles ali, tocam né? com esses Com instrumentos. esses Eles instrumentos. conseguem. É, no Rádio Sucata são só esses. E esse é um Aham. desafio também, né? Porque quando eu vou Sim. fazer uma proposta pra alguém, eu, 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 eu tenho que levar o instrumento pra pessoa Claro, é o conhecer. diferencial. Conheci um artista incrível em Campinas, do Ferraz. Montei um projeto, o projeto foi aprovado na prefeitura, circulamos, né? A primeira coisa que eu fiz foi levar esse violão na casa dele. Aham. Porque se de repente ele pegar ali e se sentir incomodado com o formato, Uhum. com a tensão da corda, puxa, não vai dar pra fazer o show, né? Sim. É, então depende São muitos disso. cuidados, né? É, porque por mais que eu dedique horas, dias, meses, assim, eu não vou conseguir reproduzir um instrumento que é centenário, milenar. Aham. Não é essa a proposta. Mas eu faço dentro do que o melhor possível que eu consigo, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa vai pegar esse violão e não vai se sentir confortável. E esse daqui, o que que é? Isso aqui é uma pandeirola, é um instrumento de percussão, um dos Aham. mais versáteis que tem. Você vai ver isso aqui no rock, no MPB, né? Uma pessoa que vai cantar e tocar ao mesmo tempo. A pandeirola parece com o pandeiro, só que ela não tem a membrana, então ela não é um tambor, ela é só um chocalho. Sim. A pandeirola tem esse som, né, bem conhecido e essa forma de tocar que é fácil, né? E aí E você fez ela com o quê? aqui essa parte de plástico, você consegue identificar? É muito churrasco tem isso aí. Isso, exatamente. É a coroinha do barril da Heineken ali, né? Sim. Ah, esse material aqui, a platinela, ela é o fundo da latinha de refrigerante. Fundo da latinha de Ele refrigerante. já vem, né, É verdade. côncavo. Aham. Ele já vem certinho ali, você só precisa cortar e é um material que corta fácil com tesoura, até tesoura escolar, é um alumínio bem fininho, né? Sim. Esse aqui eu tive que fazer um trabalho ainda, né? Dobrar. Você vê que ele tem uma dobra um pouquinho diferente. Mas ele também funciona no só cortando. Faz um furinho, põe aqui e tá pronto. Foi um processo de observação. Eu observei a pandeirola da loja, ela é dobrada assim ao contrário e tem 3 marquinhas ali de... Eu vou pedir para nossa equipe de produção pegar ali fora mais 2 ou 3 instrumentos pra gente mostrar aqui. Tem o pandeiro, né? Tem. Qual que é a outra? Como se fosse uma cabaça. Chequerê. 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 E acho que é legal a gente mostrar a variedade de instrumentos, porque aqui a gente mostrou 4, mas é muito curioso e eu acho que todo mundo quer ver. Quem quer ver esses instrumentos, vai aonde? Por meio da internet, as Aham. pessoas podem conhecer. Pode trazer aqui, deixa eu pegar aqui. Eu tenho um site bem organizadinho, que é o radiosucata.com.br. Tá. Lá você vai ter... Olha só. Lá você vai ter diversas fotos, vídeos. E cada um desses instrumentos aqui eu apresento lá. Ah, é? Eu mostro detalhes com a câmera próxima. E o que é esse aí? Esse tambor aqui, olha, muita gente não conhece. Ele é diferentão. Ele é o Ah, tambor oceânico. tambor oceânico. Vamos ver se você consegue entender o funcionamento dele, hein? É o som do mar.
É, Nossa, as crianças devem ficar doidas. é um instrumento já, né, tradicional, conhecido. E esse aqui eu fiz com um galão de água, que é o corpo do instrumento, que é o que dá nome ao E você instrumento. fez com um galão de água porque é o tambor oceânico? Você foi buscar o Não, mas material? combinou, né? Legal, Combinou. né? Esse, a questão da água, né? O tamanho dele era próximo do que eu precisava. Faz o som de novo aí. Parece a onda chegando na praia. Incrível, cara. Aí a chapa de raio-x, né? Como eu tinha falado pra você. A chapa de raio-x é o que dá essa... Aqui no caso dos dois lados. Ah, tô Não. vendo uma costela ali. Legal. A cordinha é o que vai dar a tensão. Esse instrumento não precisa de uma tensão muito alta, né? Então é fácil. Ah, fácil assim. É fácil de você Fácil pra passar você. aqui, né? Aham. Precisa entender o E esse processo aqui? de O amarração, que é né? esse? Era um material de divulgação, uma embalagem? Sim. Era, agora já não é mais. Agora é uma É. pele de pandeiro. Também de galão de água, né? Essa platinela aqui, diferentemente da pandeirola, ela é feita com o fundo da latinha de spray de desodorante. Porque é diferente. É diferente, a espessura é diferente. E nesse caso, eu nem modelei, eu só cortei, ela já tem o formato côncavo natural da latinha e deu um som diferente. Isso aqui, quem me deu essa ideia foi o Marco Suzano, o pandeirista que ficou famoso aí, né? Tocando com diversos artistas, inclusive com o Lenine. É mesmo. Fui um dia na casa dele lá, ele tinha um monte de pandeiro, levei uns instrumentos para ele conhecer e ele falou: uma vez um camarada me mostrou um pandeiro com a platinela feita de fundo de latinha de spray de desodorante. Ou seja, tem uns saberes aí que vão se espalhando entre os artistas. Fiquei curioso para fazer, cheguei em casa, Faz o juntei. som aí pra gente ver. Legal demais, cara. E esse último aqui? Esse é um instrumento muito conhecido nas fanfarras e também uma peça da bateria. Esse aqui é a caixa. Caixa. É a caixa. Ela é diferente dos tambores no geral porque ela tem peças metálicas aqui embaixo que quando você toca faz esse som característico da caixa. Uma caixa de loja, ela é feita com molas, um conjunto de molas que a gente chama de esteira. Esse aqui são lacres de latinha e o fio aqui é fio de pesca. Ele é elástico, então mantém aqui em contato, né? E dá esse som. Aí tem aqui inclusive uma chavinha pra gente regular a tensão. A chave regula a tensão. Fiz vários furinhos, você pode esticar mais ou menos aqui, deixar, né, a pressão diferente. Genial. As cordinhas, que nem você viu nos outros tambores, para fazer essa pressão. O aro aqui, ele é mais resistente do que aquele outro lá de arame. Esse aqui é aro de roda de bicicleta. Um outro elemento muito interessante é que nada é impossível, né? Então, esse instrumento eu tinha dúvidas se eu ia conseguir fazer com esses materiais comuns. Sim. Porque ele é muito esticado. Mas será que é impossível ou ainda não chegou a hora de achar o elemento que vai completar? Então, tive que pensar, tive que pôr ali E esperar também gastar chegar o energia. material e a informação, né? Você tem que pensar que material que talvez dê, como que você vai fazer. Isso aqui também é papelão, é o corpo dele. Aquelas barricas de material de construção, elas são mais ou menos assim. O que difere a loucura da genialidade? A loucura da genialidade? Tá aí uma pergunta interessante, né? Será que é só a questão da receptividade externa? Que quando você faz tudo isso, não deixa de ser uma loucura. Mas a surpresa e
o reconhecimento te torna um gênio. Acaba tendo essa especificidade do conhecimento, né? Da habilidade, né? Sim. Que acaba recebendo esse apelido assim de gênio, né? Já ouviu isso de outras pessoas ou não? Já. Eu acho que é essa habilidade manual, né? Artesanal. O que me chamou a atenção foi mostrar aqui os furos na chave. Você chegou nesse nível de detalhe. Isso aqui é uma loucura. Que Chegar bom. nesse nível Que de bom que detalhe. é. Mas você chegou. Sim, E isso diferencia o resultado. sim. Então, eu acho que na área da inovação, que é a área que a gente fala, né? Tem muito disso. O cara vai até o limite. Chega uma hora que ele já não sabe mais se ele é louco, se ele é gênio, Sim. né? Mas é incrível, porque eu não tenho dúvidas que você está deixando um legado de inovação e criatividade que enquanto você tá com a gente aí em vida, né? Você vai levar muito conhecimento. E precisa, sim, de mais gente com você falando sobre você, né? É bom que você saiu lá de Mojimirim e foi para um lugar que tem mais conexões, né? Que a gente fala muito disso nas cidades criativas, porque a gente está recebendo, por exemplo, Matisse no MASP, Andy Warhol tendo uma exposição. Mas esses caras precisaram de pessoas que, enquanto eles criavam e tinham os seus momentos de genialidade, outras pessoas emitiam nota, fechavam a exposição, falavam com o professor, aumentavam o valor da obra de arte em 1000 vezes. Então é o próximo passo que você tem que dar, né? E que com certeza produtores culturais e outras pessoas que se apaixonam pelo que você faz podem contribuir, né? Porque também tem muitos artistas que morreram de fome, Sim. artistas que não souberam, e tem muito artista ruim que ficou milionário, bilionário, né? Então é muito importante incorporar pessoas que complementam as suas habilidades. Sim. Agora, é genial o que você faz, né? E eu acho que seria muito interessante, porque eu sou psicólogo, você sabe, levar esses instrumentos no hospital psiquiátrico, onde estão as pessoas que foram consideradas loucas e que não conseguiram caminhos, né, de convivência possíveis, seja com as suas famílias, porque com certeza vão vir ideias maravilhosas e eles vão ficar surpresos, né? Então eu acho que seria muito legal você olhar para alguns hospitais que recebem essas pessoas, ou CAPs, né? E levar e ver que tipo de surpresa vai ter dessas Sim. pessoas. Vai ser muito legal. Sim. E, cara, eu tenho orgulho demais de ver você aqui. Eu acho que esse podcast vai ser super legal. Muita gente vai gostar mesmo. E eu diria que você é um gênio, cara. Você é um gênio. E parabéns Muito obrigado. por criar tanta coisa diferente, com tanta qualidade. Eu acho que a sensibilidade, a qualidade do que você faz é genial. Fico feliz, né, de estar aqui com você, ouvindo essas palavras, principalmente, né, por conta de você estar conduzindo um movimento muito interessante no Brasil, que é esse movimento da criatividade, né, organizando isso, porque o brasileiro tem esse apelidinho, né, de um ser criativo, né, Brasileiro é criativo. de resolver, né, situações, as coisas. E agora eu vejo você organizando isso e dando vida para esse desejo seu, né? Que é mostrar as ideias novas para o mundo. Fico feliz de estar aqui e ouvir suas palavras também. Cara,
O povo brasileiro é muito criativo. E entre eles, alguns poucos brasileiros são geniais. E você é um deles, cara. Poxa. Pessoal, encerramos mais um episódio do nosso Pod Todos, o podcast oficial da economia criativa, com Paulo Salmassi, artista, educador e criativo brasileiro genial. Esperamos vocês num próximo episódio do Pod Todos. Paulo, valeu a pena? Opa, se valeu. Muito legal, muito bom. Obrigado, viu? E é isso. Quem quiser acompanhar o trabalho da Rádio Sucata e do Paulo, então informa para eles aí. radiosucata.com.br, ou se você prefere aí uma rede social, Instagram, procura Rádio Sucata, que não tem outro lá para confundir. @Rádio Sucata. É isso. Encontrou. Pessoal, muito obrigado e fiquem agora com um pouco mais do som oceânico de Paulo Salmassi. Será que é esse som que faz o brasileiro ser tão criativo? São tantos quilômetros de costa. Esse som é muito inspirador, né? Assim como o mar, né? Assim como o mar. Muito inspirador. Já dizia o Tim Maia. Valeu, pessoal. Obrigado.